Milionário se comove ao ajudar mendiga negra e sua filha chorando na chuva sem esperança. A cidade estava em festa, mas suas luzes não conseguiam iluminar a alma de Gabriel. Com 60 anos, ele era o homem mais rico da metrópole. Mas naqueles momentos ela não passava de um cenário nebuloso. Ensopado pela chuva torrencial que caía como uma cortina de solidão. As gotas espirravam nas poças formadas no asfalto, refletindo imagens distorcidas de carros de luxo. Enquanto ele caminhava sem destino em meio ao alvoroço das pessoas que passavam, os sorrisos e risadas ao seu redor eram apenas ecos distantes, lembranças de um passado que ele não reconhecia mais. Após a morte de sua esposa, o peso da sua fortuna parecia um fardo insuportável. Ele olhou para a rua e viu no canto, encolhida sob a marquise de uma loja fechada, Clara. Os cabelos despenteados, a roupa encharcada e um olhar perdido que atingia diretamente seu coração. Junto dela, uma menina pequena, Sofia, chorava silêncio. Clara levantou a cabeça, surpresa. As lágrimas misturavam-se com a chuva em seu rosto, e o medo estampado em sua expressão cortou Gabriel. Ele tirou seu casaco e ofereceu a ela, sem pensar duas vezes. Aqui, vista-se. Você e sua filha precisam de calor. Clara hesitou, mas a urgência nas palavras dele a fez aceitar. Ao se aproximar, ela deixou escapar uma frase enigmática que fez Gabriel parar. Você não me reconhecerá, mas sempre estive perto de você. Naquela fração de segundo, algo mexeu em seu interior, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada. Gabriel franziu a testa. Seria isso uma maldição do passado? Ele sentia um nó na garganta. A dor da perda de sua esposa estava se misturando a algo desconhecido. Mas logo ele se lembrou de Pedro, seu sócio, que não perderia a chance de explorar essa fraqueza emocional. Ele estava sempre à espreita, pronto para usar qualquer vulnerabilidade em benefício próprio. Gabriel precisava ser rápido. Enquanto Clara falava algo sobre sua vida, seus olhos se desviaram para a sombra que se aproximava. Era Pedro, com um sorriso que mais parecia uma máscara de crocodilo. Gabriel, o que você está fazendo aqui? A voz dele soava interesseira e os olhos se estreitavam ao perceber a cena. Gabriel sentiu um frio na espinha, seu coração pulando. O que ele realmente queria fazer? Ajudar? Ou fugir daquela situação que poderia se tornar um jogo de xadrez? E olhou para Clara e Sofia. A intensidade do momento o fez estremecer. E uma pequena decisão de compaixão poderia mudar tudo. Mas e se isso virasse um pesadelo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel olhou fixamente para Clara e Sofia, o coração acelerado. O sorriso de Pedro se aproximava cada vez mais, como um predador à espreita. E ele, naquelas frações de segundo, sentiu que precisava decidir. A compaixão ganhava força,
mas a sombra de sua insegurança o envolvia. Pedro então se aproximou. Você realmente acha que pode salvar o dia, Gabriel, com um casaco velho? O tom irônico fez o nó na garganta de Gabriel apertar ainda mais. O olhar de Pedro era de desprezo misturado com avareza. Clara, percebendo o clima tenso, agachou-se mais perto de Sofia. O ambiente estava carregado, como um céu prestes a despencar em chuva. Eu só quero ajudar, Gabriel murmurou, mas Pedro o interrompeu. Por favor, a vida dela não é problema seu. A determinação de Pedro era palpável e Gabriel sentiu a necessidade de agir. Ei, Clara! Ele chamou, voltando-se para ela. O que aconteceu com vocês? Posso ajudar de verdade. Mas, àquela altura, o olhar de Clara já estava mais distante. Uma tristeza profunda se refletia em seus olhos. E foi quando, como um raio, a verdade despencou sobre eles. Você não se lembra de mim, Gabriel? A voz de Clara tremia, mas havia uma firmeza ali. Eu sou a irmã da sua esposa. O mundo de Gabriel parou. O peso das palavras flutuou entre eles. Ele olhou como se ela tivesse lhe dado um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Clara, a irmã? Isso não fazia sentido. Isso é impossível. Ele balbuciou, se afastando lentamente. O passado que ele tinha enterrado começava a emergir, escavando antigas memórias, dores não cicatrizadas e segredos proibidos. Clara puxou Sofia para mais perto, protegendo-a, e o olhar de desespero em seus olhos fez Gabriel querer entender tudo. Eu não queria que você soubesse assim. Você precisa saber a verdade. Meu pai, ele não era quem você pensava. Clara continuou, enquanto Gabriel a fitava completamente em choque. Ele estava envolvido em coisas. Ela hesitou e o silêncio pesou entre eles. Em coisas o quê? A população ao redor se movia, mas para Gabriel tudo parecia em câmera lenta. O rosto de Pedro se distorceu em dúvida, e seus olhos brilharam com algo que parecia mais peligroso do que ele já havia demonstrado antes. E então, subitamente, um grito cortou a noite. Mãe! Sofia gritou, o eco de sua voz alta e clara do fundo da alma. O chão sob os pés de Gabriel se transformou em uma armadilha quando ele viu um grupo de pessoas se aproximando, rostos conhecidos e expressões assassinas. Algumas delas eram do passado de Clara e outras, havia tanto tempo, faziam parte da vida de Gabriel. Eram sombras que ele havia tentado deixar para trás, mas agora estavam de volta. Você não devia ter aparecido, Clara! Um homem gritou enquanto o grupo se aproximava, cercando-os. Vamos acabar com isso agora! A adrenalina palpitava em Gabriel enquanto ele olhava para Clara, e o terror se misturava a uma confusão insuportável. E aquela nova revelação estava mudando tudo. A festa na cidade, os sonhos dele, até mesmo sua vida de luxo, tudo se desvanecia em um turbilhão de incerteza. Gabriel! Clara começou, os olhos cheios de pânico, mas ele não sabia o que responder. O que aquele grupo queria? O que toda aquela história significava? A noite que parecia ser só tristeza, agora explodia em caos. Sentiu que sua vida estava prestes a desmoronar, e perguntas sem respostas começaram a ecoar em sua mente. Ele olhou para a chuva caindo, pensando que talvez, só talvez,
pudesse haver uma saída. Mas, enquanto o grupo se aproximava, a única certeza que ele tinha era que nada seria mais como antes. Vamos sair daqui! Ele disse para Clara, sua voz um sussurro em meio ao barulho crescente. Mas a decisão estava longe de ser simples. O que estava por vir era um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos, e ele não fazia ideia do que ainda estava por acontecer. Gabriel olhou fixamente para Clara, seu coração disparado. O grupo se aproximava, e ele podia sentir a tensão no ar, uma eletricidade pesada. Vamos sair daqui, ele sussurrou para Clara. Mas antes que ela pudesse responder, a multidão irrompeu em gritos, e o barulho ensurdecedor estrondou ao seu redor. Você não deveria ter aparecido, Clara! Gritou um homem de cabelos desgrenhados, rosto marcado por uma fúria que parecia viver há tempos. Gabriel sentiu seu estômago embrulhar. Esses rostos familiarizados o aperfeiçoavam. Mas antes que pudesse pensar em um plano, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu da escuridão. Um homem que parecia muito familiar para Gabriel. O coração dele congelou ao reconhecer seu tio, Ivo, um homem que pensara ter perdido para sempre na confusão familiar. Ivo, que havia desaparecido anos atrás após um desentendimento com seu pai, estava de pé ali com um olhar resoluto. Gabriel! Ivo gritou, a voz fendida de emoção e desespero. Não confie nela! Clara não é quem você pensa que é. Naquele instante, o mundo de Gabriel balançou. A revelação de Ivo fez o tempo parar. As lembranças de infância inundaram sua mente, trazendo à tona lembranças de advertências, de uma vida marcada por segredos e mentiras. Ela tem um plano que envolve não apenas você, mas... Cala a boca! Gritou Pedro, com os olhos ardendo como brasas, olhando para Ivo com desafios. Mas a reação de Gabriel foi automática. Eu preciso ouvir isso. Ele ficou parado, sua mente girando. A verdade parecia estar se desdobrando bem diante dele. Você não sabe a verdade! Clara gritou, mas seu olhar já não tinha a mesma segurança. A menininha, Sofia, temia, e Gabriel se sentiu perder o controle. Ele não sabia a quem ouvir. O que você quer dizer com isso? Ele implorou. A voz embargada de anseio por respostas. Ela resolveu se vingar da família. Você se tornou o objeto de sua revolta. Ivo continuou, cada palavra como uma lâmina. O grupo de Clara parecia crescer, cada vez mais enfurecido e determinado. Gabriel, você está no meio de uma batalha que mal compreende. O pai dela estava envolvido em coisa suja, coisas que poderiam arruinar sua vida. Nesse momento, um grito cortou a noite e Sofia se atirou nas pernas de Gabriel, o olhar assustado. Mãe, não! Ela estava chorando e aquilo dilacerou Gabriel. O pânico tomou conta dele. Ele olhou para Clara, a irmã da sua esposa, e viu que as cicatrizes da vida a afetavam muito mais do que ele poderia imaginar. Mas também viu a desconfiança de um homem que pensara ser seu amigo, seu sócio. No dia em que você se casou, você tomou tudo que era dela. Gritou Clara, a fúria agora ardendo em seus olhos. Toda a riqueza que você tem veio de mim, da minha perda. E quando ela falou, Gabriele sentiu o mundo desmoronar mais uma vez. Na verdade, sua tristeza não era apenas por sua esposa já falecida. Era também por um legado de ressentimento que ele não conhecia. Mas eu não sabia. Gabriele tentou explicar, mas a ligação entre eles parecia frágil, como toda a verdade que havia sido escondida.
O som da chuva se intensificava e o ambiente parecia se fechar sobre eles. Pedro se intrometeu. Isso não muda nada. Você deve decidir, Gabriele. Ou ficamos aqui ou enfrentamos este pesadelo todos juntos. Mas a indecisão pendurava-se como uma espada afiada acima de suas cabeças. Gabriele olhou para a chuva cortante, sentindo a responsabilidade esmagadora pesando sobre seus ombros. Naquele momento, decidiu que precisava de respostas, não daqueles ao seu redor, mas das dores e segredos que estiveram enterrados por tanto tempo. Clara! Ele começou, mas a voz dele foi engolida pelo caos crescente. O grupo se aproximava rapidamente, e o que seria um final poderia ser o começo de tudo. O medo se misturava a uma sensação de iminente revelação. O que mais estava em jogo aqui? O que mais ele não sabia sobre sua vida? E, acima de tudo, a linha entre amor e traição estava para ser cruzada. Gabriel olhou fixamente para Clara, seu coração acelerado. O grupo se aproximava e ele podia sentir a tensão no ar. Uma eletricidade pesada. Vamos sair daqui, ele sussurrou para Clara. Mas antes que ela pudesse responder, a multidão irrompeu em gritos e o barulho ensurdecedor estrondou ao seu redor. Você não deveria ter aparecido, Clara! Gritou um homem de cabelos desgrenhados, com um rosto marcado por uma fúria eterna. Gabriel sentiu seu estômago embrulhar. Os rostos conhecidos, com expressões raivosas, martelavam em sua mente. Ele queria proteger Clara e Sofia, mas a confusão e o medo se entrelaçavam. Antes que pudesse pensar em um plano, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu da escuridão. Um homem que parecia muito familiar. O coração de Gabriel congelou ao reconhecer seu tio, Ivo, um homem que pensara ter perdido para sempre na confusão familiar. Gabriel! Gritou Ivo, a voz fissurada de emoção e desespero. Não confie nela. Clara não é quem você pensa que é. As palavras de Ivo ecoaram, fazendo Gabriel hesitar. Escuta, Clara, ele começou. Mas a voz foi engolida pelo caos crescente. O grupo de Clara parecia aumentar, cada vez mais enfurecido e determinado a tirar uma satisfação. E tudo estava prestes a explodir. Ela resolveu se vingar da família. Você se tornou um alvo, Gabriel! Ivo continuou, cada palavra como uma lâmina que cortava. Os olhos de Clara agora refletiam uma mistura de dor e raiva. Você não sabe o que está acontecendo. Eu não quero acreditar nisso. Clara, o que está acontecendo? Gabriel implorou, a angústia tomando conta dele. Ele olhou para a chuva cortante, as gotas parecendo ninhos de uma tempestade que revolvia não apenas o céu, mas sua vida. E foi então que se ouviu um som estrondoso, um estalo, como se algo estivesse se quebrando. A multidão se dispersou momentaneamente e no meio do tumulto uma explosão ressoou. O chão tremeu e uma luz intensa brilhou, fazendo todos pararem. O que era aquilo? A fissura no chão se abriu, revelando uma entrada subterrânea, exalando uma fumaça estranha. Gabriel se viu paralisado, os olhos arregalados, enquanto Clara e Sofia se agarravam a ele. Mãe! Gritou Sofia. Então o olhar de Clara pareceu mudar. É hora de você saber a verdade, Gabriel, Clara disse, sua voz calma, quase íntima. Eu não sou apenas a irmã da sua esposa. Estou aqui para proteger você. Proteger de quê? O que está acontecendo?
Gabriel estava confuso e a revelação de Ivo ainda ecoava em sua mente. Você nunca soube da verdade sobre sua herança, sobre a riqueza que carrega. A fortuna da sua família nunca foi legítima. Clara falou, a intensidade de suas palavras cortando o ar. Ela olhou para o grupo que se aproximava. Seus rostos eram de vingança. Eu sou parte de algo maior. Sempre fui. E antes que Gabriel pudesse processar tudo, o grupo de homens enfurecidos avançou em direção a eles. Um deles erguendo uma arma. O tempo parecia parar quando Gabriel olhou para o rosto de Clara. O horror em seu coração disparou. O que você fez, Clara? Ele perguntou, tomando um passo atrás. Temos que ir, disse ela, segurando a mão de Sofia. Mas então, algo no olhar de Ivo chamou a atenção. Ele apontou para Clara. Ela não pode ser confiável. Ela é a razão pela qual fomos separados. Tudo isso é uma armadilha. Cala a boca, Ivo, Clara gritou. A verdade deve ser revelada. Você não sabe como ela está ligada ao que aconteceu. Gabriel sentiu um nó na garganta. Seu mundo estava desmoronando. Segredos, mentiras, tudo o que ele pensava saber estava ruindo diante de seus olhos. A multidão se movera como um mar de sombras e o homem com a arma se aproximava. Você não deve confiar em alguém que esconde sua verdadeira natureza. O grito de Ivo soou mais forte do que qualquer outra coisa. E naquela fração de segundo, Clara olhou para Gabriel. O coração dele batia intensamente. É agora ou nunca, disse ela. E antes que pudesse entender, ela empurrou Sofia para trás e avançou em direção ao grupo, como se estivesse disposta a confrontá-los. Clara, não! Gritou Gabriel, mas era tarde demais. A colisão estava prestes a acontecer e ele se viu atormentado por dúvidas sobre tudo o que conhecia. O lugar inteiro estava imerso em caos. E a única certeza que havia era que a vida que conhecera jamais seria a mesma. Uma explosão de sons e luzes ofuscantes o envolveu. E o que aconteceria a seguir não poderia ser previsto. A cada decisão rápida, a linha entre amor e traição se tornava ainda mais tênue. Eu não posso perder você novamente. A voz de Ivo ressoou em sua mente, e o futuro estava prestes a desmoronar em um mistério mais profundo do que ele jamais poderia imaginar. Quando o confronto estava prestes a estourar, tudo ao redor de Gabriel parecia desmoronar. A chuva caía sem trégua, misturando-se com o pânico e a confusão, como se o céu estivesse chorando. E naquele instante, o caos irrompeu. O homem com a arma hesitou. Mas então, o que aconteceu foi algo totalmente inesperado. Clara ergueu as mãos. E antes que alguém pudesse se mover, ela gritou, não avancem. A verdade é muito mais sombria do que pensam. Ouvindo suas palavras, houve uma pausa no ar. Um silêncio tenso. O homem com a arma parecia perplexo. As pessoas que cercavam Clara tocavam olhares confusos. Gabriel ficou paralisado, sem saber o que fazer. Eu não sou uma simples irmã. Eu sou a verdadeira herdeira do que resta da família. Clara declarou, seu olhar determinado. O que ela estava insinuando? A confusão se espalhou como fogo em um campo seco. E enquanto os rostos ao redor mudavam, Gabriel sentiu a terra sob seus pés tremer. Num movimento brusco, Clara puxou um amuleto de seu pescoço e o segurou no ar. Ajoelhada, ela respirou fundo e continuou. Esse amuleto é a chave. Ele guarda segredos de nossa linhagem, segredos que vêm de muito antes de você aparecer na vida da minha irmã.
Você está louca! Gritou Ivo, mas a verdade nos olhos de Clara parecia inegável. Não é só sobre vocês, há uma antiga maldição. O que fizemos ficou enterrado e agora está vindo à tona. O grupo bufou, mas a tensão estava clara. Gabriel sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Ele não sabia se confiava em Clara, mas sabia que o que estava presenciando era algo muito maior do que suas disputas pessoais. Antes que pudesse perguntar mais, um clarão surgiu de dentro da entrada subterrânea. Uma onda de luz o fez estreitar os olhos, e um som profundo e ressoante ecoou. O chão sob eles tremeu com força, e uma fenda mais ampla se abriu. As pessoas começaram a recuar, petrificadas. — O que é isso? Um dos homens perguntou, a voz tremendo. E foi então que uma figura emergiu das sombras. Um homem alto, com um olhar sombrio e decidido, que Gabriel não reconheceu, mas que tinha uma presença avassaladora. Ninguém pode fugir da verdade, ele bradou, elevando a voz. Vocês não têm ideia do que estão prestes a liberar. A multidão parou. O homem apontou para Clara, e Gabriel reconheceu o medo em seus olhos. Era como se Clara estivesse prestes a desmanchar. O homem se voltou para ela, e a atmosfera mudou. Sem o amuleto, vocês estarão condenados. O que você quer dizer? Perguntou Clara, a voz trêmula. Eu não tinha apenas que protegê-lo. O que está acontecendo aqui? Gabriel sentiu um aperto no peito, uma mistura de medo e confusão. As revelações pareciam girar em torno dele, como um carrossel. O homem desconhecido forçou um sorriso. A verdade é que a fortuna que vocês tanto defendem é amaldiçoada. E Clara, sua voz tornou-se sombria. Você é a chave para tudo isso. As palavras dele ecoaram como um trovão, e Gabriel olhou para Clara, o coração batendo descontrolado. Era monumental, e ele não poderia processar tudo em um só instante. A expressão de Clara tornou-se sombria, e ela olhou para Gabriel, despedindo-se de algo. Os gritos começaram a aumentar à medida que a multidão se dispersava, e a tensão se transformou em pânico. Clara, o que diabos você fez? Gabriel gritou, mas ela não respondeu. Com a mente em frangalhos, ele não conseguia decidir se a ajudava ou se corria. As sombras do passado começaram a se unir, transformando o que antes parecia um simples desentendimento em uma batalha ancestral. O verdadeiro significado de amor e traição se tornava cada vez mais nebuloso. E enquanto o caos se desenrolava, Gabriel não sabia se poderia confiar em Clara ou na nova figura surgida entre eles. O peso das verdades ocultas estava prestes a desabar sobre todos, e tudo o que restava era a promessa de um futuro incerto. O que realmente estava em jogo? A única certeza que a tempestade ao redor trazia era que nada seria como antes. O clima estava carregado, quase palpável. A figura desconhecida na entrada súbita. Clara, enfrentando o homem, parecia ao mesmo tempo determinada e vulnerável. Gabriel continuou paralisado. O que mais ele precisava saber? Você está prestes a liberar uma energia que não compreende, Clara! O homem esbravejou, a voz ecoando como se o próprio espaço estivesse em ressonância com suas palavras. Gabriel sentiu aquele nó na garganta se apertar ainda mais. Ele tentou processar aquilo tudo, mas os detalhes eram confusos como um emaranhado de memórias. Então, no meio do tumulto, enquanto o homem continuava a discursar sobre a maldição antiga da família,
Algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa, vinda de dentro da fenda aberta na terra, iluminou o rosto de cada um ali. Uma série de flashes iluminou a cena. E em um desses momentos, Gabriel fez uma descoberta chocante. O amuleto que Clara segurava começou a brilhar, projetando uma imagem na fumaça que emanava. Ele reconheceu a gravura. Era uma foto antiga de sua esposa, de fato, em um evento familiar. Mas havia mais. Ao lado dela, uma jovem com traços muito semelhantes a Clara. Gabriel sentiu um frio na espinha. "Onde você encontrou isso?" ele gritou. A expressão de Clara congelou. "Isso é impossível." "Não é impossível. É a verdade." O homem misterioso confirmou, estendendo a mão com força. "A conexão de vocês vai muito além do que imaginam." O que isso significava? O chão sob os pés de Gabriel parecia tremer debaixo da revelação. "Gabriel!" Clara começou, a voz hesitante, mas sem conseguir completar a frase. Ele não queria acreditar. O ambiente estava em tensão, e ele sentiu todos os olhares fixados nele. Lembranças começaram a surgir, fragmentos de conversas, de pequenos detalhes sobre a família. Se Clara era parte dessa herança, o que implicava? Nesse momento, Pedro avançou, incapaz de conter a ira. "Chega de mentiras! Você não pode deturpar a nossa história, Clara!" Sua voz era como um golpe. "Isso tudo é uma armadilha!" "O que você está falando?" gritou Clara, mas Gabriel podia ver seu semblante se desmanchar. O medo tinha tomado conta dela, e no canto de seus olhos ele percebeu algo se movendo. Uma sombra que parecia emergir do chão. Com um grito arrepiante, uma figura corpulenta irrompeu da fenda. O que antes parecia ser uma simples consequência do pânico, agora se transformou em uma cena de terror palpável. Era um homem mais velho, de rosto desfigurado, com expressão de raiva e dor. E quando ele falou, a voz dele era um eco de lembranças que Gabriel não queria reconhecer. "Por que você trouxe a verdade de volta, Clara? Eu avisei que isso não acabaria bem." A atmosfera ficou insuportável. Sofia, desesperada, agarrou-se ao manto da mãe. "Mãe, quem é esse homem?" Seu olhar era de puro medo. Clara hesitou, antes de finalmente responder com a voz embargada. "É avô." O queixo de Gabriel caiu. A revelação não só virou seu mundo de cabeça para baixo, mas também criou um abismo entre ele e a realidade que conhecia. O avô de Clara, um homem desaparecido há décadas, era a chave para tudo. A fúria de Pedro também subiu de nível, enquanto a união de todos começava a se desmoronar. "Você não pode confiar nele", o avô gritou, nervoso. "Ela está aqui para acabar com nossa linhagem. Você é o último. Não deixe que ela te manipule." A confusão tornou-se uma tempestade. Gabriel olhou para o avô e depois para Clara. Temia que tudo que amava estava prestes a ser arrancado dele. O que mais estava escondido? Enquanto a batalha de palavras se intensificava, sentindo o peso das escolhas, um grito ecoou pelo ar. A fenda se iluminou ainda mais, e tudo pareceu lentamente se desvanecer ao seu redor. "Precisamos escolher agora!" o homem desconhecido gritou, "ou seremos todos consumidos." E naquele instante, enquanto o futuro de todos balançava em uma linha tênue entre verdade e engano, Gabriel percebeu que cada escolha passaria por alianças e traições que ele nunca imaginou. A única coisa que sabia era que a verdade ainda tinha mais segredos para revelar. E quando isso acontecesse, tudo mudaria novamente. O clima estava carregado, quase palpável.
A figura desconhecida na entrada subterrânea parecia flutuar, como se a própria escuridão estivesse se moldando ao seu redor. Clara, enfrentando o homem, parecia ao mesmo tempo determinada e vulnerável. Gabriel continuou paralisado. O que mais ele precisava saber? Você está prestes a liberar uma energia que não compreende, Clara. O homem esbravejou, a voz ecoando como se o próprio... Ele tentou processar aquilo tudo, mas os detalhes eram confusos como um emaranhado de memórias. Então, no meio do tumulto, enquanto o homem continuava a discursar sobre a maldição antiga da família, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa, vinda de dentro da fenda aberta na terra, iluminou o rosto de cada um ali. Uma série de flashes iluminou a cena, e em um desses momentos, Gabriel fez uma descoberta chocante. O amuleto que Clara segurava começou a brilhar, projetando uma imagem na fumaça que emanava. Ele reconheceu a gravura. Era uma foto antiga de sua esposa, de fato, em um evento familiar. Mas havia mais. Ao lado dela, uma jovem com traços muito semelhantes a Clara. Gabriel sentiu um frio na espinha. "Onde você encontrou isso?" ele gritou. A expressão de Clara congelou. "Isso é impossível! Não é impossível! É a verdade!" O homem misterioso confirmou, estendendo a mão com força. "A conexão de vocês vai muito além do que imaginam." O que isso significava? O chão sob os pés de Gabriel parecia tremer debaixo da revelação. "Gabriel!" Clara começou, a voz hesitante, mas sem conseguir completar a frase. Ele não queria acreditar. O ambiente estava em tensão e ele sentiu todos os olhares fixados nele. Lembranças começaram a surgir, fragmentos de conversas, de pequenos detalhes sobre a família. Se Clara era parte dessa herança, o que implicava? Nesse momento, Pedro avançou, incapaz de conter a ira. "Chega de mentiras! Você não pode deturpar a nossa história, Clara!" Sua voz era como um golpe. "Isso tudo é uma armadilha!" "Do que você está falando?" gritou Clara. Mas Gabriel podia ver seu semblante se desmanchar. O medo tinha tomado conta dela. E no canto de seus olhos, ele percebeu algo se movendo. Uma sombra que parecia emergir do chão. Com um grito arrepiante, uma figura corpulenta irrompeu da fenda. O que antes parecia ser uma simples consequência do pânico, agora se transformou em uma cena de terror palpável. Era um homem mais velho, de rosto desfigurado, com expressão de raiva e dor. E quando ele falou, a voz dele era um eco de lembranças que Gabriel não queria reconhecer. "Por que você trouxe a verdade de volta, Clara? Eu avisei que isso não acabaria bem." A atmosfera ficou insuportável. Sofia, desesperada, agarrou-se ao manto da mãe. "Mãe, quem é esse homem?" Seu olhar era de puro medo. Clara hesitou antes de finalmente responder com a voz embargada. "É avô." O queixo de Gabriel caiu. A revelação não só virou seu mundo de cabeça para baixo, mas também criou um abismo entre ele e a realidade que conhecia. O avô de Clara, um homem desaparecido há décadas, era a chave para tudo. A fúria de Pedro também subiu de nível, enquanto a união de todos começava a se desmoronar. "Você não pode confiar nele!" O avô gritou nervoso. "Está aqui para acabar com nossa linhagem. Você é o último. Não deixe que ela te manipule." A confusão tornou-se uma tempestade. Gabriel olhou para o avô e depois para Clara. Temia que tudo o que amava estava prestes a ser arrancado dele. O que mais estava escondido? Enquanto a batalha de palavras se intensificava, sentindo o peso das escolhas,
Um grito ecoou pelo ar. A fenda se iluminou ainda mais, e tudo pareceu lentamente se desvanecer ao seu redor. Precisamos escolher agora! O homem desconhecido gritou, ou seremos todos consumidos. E naquele instante, enquanto o futuro de todos balançava em uma linha tênue entre verdade e engano, Gabriel percebeu que cada escolha passaria por alianças e traições que ele nunca imaginou. Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, um barulho completamente diferente irrompeu ao seu redor. Uma explosão. O som ensurdecedor fez todos se afastarem, e o chão se abriu ainda mais. E então, no meio da confusão, uma figura surgiu. Clara estava lá, mas algo era diferente. Seu olhar estava distante, como se uma força a controlasse. Gabriel! Ela gritou, mas a voz não era a dela. Era profunda, ecoando como se viesse de um lugar muito mais sombrio. A verdade está além de tudo que conhecemos. Gabriel sentiu um frio na espinha. Não era Clara quem falava. Ele se lançou para a frente, mas as sombras ao redor pareciam envolvê-la, inclinando-se em sua direção. "O que você fez, Clara?" ele gritou. Mas os olhos dela estavam agora opacos, como se uma entidade tivesse tomado conta. "Agora você será parte disso!" A voz ressoou e Gabriel sentiu seu coração parar. O conceito de família, de amor, de tudo o que ele acreditava, desmoronou. O avô de Clara, em choque, gritou: "Não! Isso não pode acontecer!" Mas as palavras falharam enquanto Clara, o que quer que tivesse tomado o controle dela, se aproximou de Gabriel. A fenda se abriu mais uma vez, e o que parecia ser uma nova dimensão, um caminho de sombras e luzes, gotejou sobre todos. Clara estava envolta em uma aura aterrorizante, e Gabriel sabia que aquela cena mudaria tudo para sempre. A verdade sobre a linhagem deles, que parecia ser uma carga a ser retirada, agora era uma lanterna que iluminaria o abismo que todos enfrentavam. Ele percebeu de repente. A verdadeira armadilha não era Clara, mas sim a maldição que agora o cercava. E nesse momento, tudo se desfez em um clarão ofuscante. A última coisa que viu foi o rosto de Clara desaparecendo e Gabriel preso em um mar de incertezas, paralisado, diante de um novo e devastador destino. O que aconteceria a seguir? Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria não apenas o que pensava saber, mas a própria essência de quem ele era. E tudo se desfez em um clarão ofuscante. Clara, como se estivesse sendo puxada para dentro da própria escuridão, gritou: "Gabriel!" Mas a voz agora tinha uma ressonância profunda, distorcida, como se não fosse dela. O ar ao redor deles se tornava denso, carregado de desespero. "Não", Gabriel murmurou, um aperto no peito se intensificando. Ele queria correr até ela, mas as sombras pareciam se aglomerar, barreando seu caminho. O homem desconhecido se aproximou, as mãos erguidas. Mas o que deveria ser uma advertência se transformou em um lamento. "Ela não pode ser salva!" gritou, e a multidão se afastou, formando um círculo. A tensão subia como um vapor no ar. E Clara começa. A luz que emanava dela era fria, ameaçadora. "Eu sou a verdade!" ela gritou, a expressão fragmentada entre dor e poder. O avô, paralisado, olhava para ela com olhos de desprezo e entendimento. "Clara, você não é a minha neta. Você é a herdeira de um legado sombrio."
Gabriel sentiu seu coração acelerar, enquanto o mundo ao seu redor explodia em caos. As lembranças das histórias que sua esposa contava sobre sua família começaram a ressurgir, cheio de segredos obscuros. Mas ele não queria aceitar aquilo. Isso não pode ser verdade. Você é Clara! Ele implorou. Mas as palavras dele foram engolidas por um grito aterrorizante. O homem envelhecido que se dizia avô de Clara avançou, a fúria estampada no rosto. Ela está trazendo destruição. Você não vê? Ela está aqui para terminar o que foi começado. E num instante a atmosfera mudou. Uma névoa densa começou a emanar da fenda recém-aberta. Clara tremia, a aura ao redor dela pulsava em direções opostas, como um campo de batalha interno. Gabriel, se eu não conseguir controlar isso, tudo estará perdido. Sua voz soava agora como um eco distante, quebrando seu coração. O que estava acontecendo? Antes que ele pudesse investigar mais, a névoa avançou e o homem desconhecido gritou: "É agora ou nunca! A escolha deve ser feita!" E em um momento de pura urgência, Clara estendeu a mão, como se pudesse agarrá-lo. "Confia em mim!" Mas, estranhamente, no fundo do olhar dela, havia algo que não era Clara. Algo que ele não conseguia identificar. E então, em uma miríade de luzes e sombras, os murmúrios da multidão se tornaram gritos. O avô gritou: "Ela não é apenas Clara. Ela é a portadora de uma maldição. E você, Gabriel, será a chave para libertar tudo que ela esconde." E então o choque percorreu o corpo de Gabriel. A verdade que ele mais temia, a que estava escondida por todos aqueles anos, começou a se desenrolar como um rolo de filme. Ele não era apenas um homem rico, mas havia muito mais conectado a ele. O passado de Clara não era apenas relacionado à sua esposa. Era uma teia de segredos que poderia arrastar todos ali. Nesse instante, Clara, como se tivesse lido sua mente, olhou diretamente em seus olhos. "Gabriel, a verdade é que você é meu parceiro. Sua vida e a minha sempre estiveram entrelaçadas. O que sua mulher, o que a família dela não queria que você soubesse era que eles tinham um plano." "Um plano?" A voz dele mal saía, envolta em confusão e terror. "Que plano?" E como se a resposta estivesse nos mistérios que se acumulavam ao seu redor, Clara desapareceu em um aproximar da nova luz. Ouvindo uma gargalhada gélida que ecoou na bruma, algo se firmou dentro de Gabriel. Ele não sabia a verdadeira natureza de Clara, mas o que estava prestes a ser liberado não era algo que ele poderia suportar. E no fundo de sua alma, ele sentiu a tempestade se formando. Nenhuma certeza restava. E antes que pudesse agir, a névoa começou a se moldar em formas familiares. Os rostos que uma vez amou, que uma vez conheceu, agora se transformavam em sombras. Ele lançou um olhar injetado de desesperança para Clara, mas ela havia sido tomada pelo que era, e o medo ao seu redor se concretizava. As escolhas se acumulavam, e agora, mais do que nunca, Gabriel percebeu que o destino não era mais dele. Seria preciso enfrentar não só Clara, mas os segredos que ela carregava. E enquanto as sombras se aproximavam, o verdadeiro horror estava apenas começando. Como poderia confiar na mulher que agora se tornara um enigma? E o que ainda estava por vir poderia reduzir tudo o que ele conhecia e amava a meras cinzas. E tudo se desfez em um clarão ofuscante. Clara, como se estivesse sendo puxada para dentro da própria escuridão, gritou: "Gabriel!" Mas a voz agora tinha uma ressonância profunda, distorcida, como se não fosse dela.
O ar ao redor dele se tornava denso, carregado de desespero. Não, Gabriel murmurou, um aperto no peito se intensificando. Ele queria correr até ela, mas as sombras pareciam se aglomerar, barrando seu caminho. O homem. Ela não pode ser salva! Gritou, e a multidão se afastou, formando um círculo. A tensão subia como um vapor no ar, e Clara começou a brilhar, mas não de forma positiva. A luz que emanava dela era fria, ameaçadora. Eu sou a verdade! Ela gritou, a expressão fragmentada entre dor e poder. O avô, paralisado, olhava para ela com olhos de desprezo e entendimento. Clara, você não é a minha neta. Você é a herdeira de um legado sombrio. Gabriel sentiu seu coração acelerar, enquanto o mundo ao seu redor explodia em caos. As lembranças das histórias que sua esposa contava sobre sua família começaram a ressurgir, cheias de segredos obscuros. Mas ele não queria aceitar aquilo. Isso não pode ser verdade! Você é Clara! Ele implorou. Mas as palavras dele foram engolidas por um grito aterrorizante. O homem envelhecido que se dizia avô de Clara avançou, a fúria estampada no rosto. Ela está trazendo destruição! Você não vê? Ela está aqui para terminar o que foi começado! E num instante a atmosfera mudou. Uma névoa densa começou a emanar da fenda recém-aberta. Clara tremia. A aura ao redor dela pulsava em direções opostas, como um campo de batalha interno. Gabriel, se eu não conseguir controlar isso, tudo estará perdido! Sua voz soava agora como um eco distante, quebrando seu coração. O que estava acontecendo? Antes que ele pudesse investigar mais, a névoa avançou, e o homem desconhecido gritou: é agora ou nunca! A escolha deve ser feita! E em um momento de pura urgência, Clara estendeu a mão como se pudesse agarrá-lo. Confie em mim! Mas estranhamente, no fundo do olhar dela, havia algo que não era Clara. Algo que ele não conseguia identificar. E então, em uma miríade de luzes e sombras, os murmúrios da multidão se tornaram gritos. O avô gritou: ela não é apenas Clara! Ela é a portadora de uma maldição. E você, Gabriel, será a chave para libertar tudo o que ela esconde. E então o choque percorreu o corpo de Gabriel. A verdade que ele mais temia, a que estava escondida por todos aqueles anos, começou a se desenrolar como um rolo de filme. Ele não era apenas um homem rico, mas havia muito mais conectado a ele. O passado de Clara não era apenas relacionado à sua esposa. Era uma teia de segredos que poderia arrastar todos ali. Nesse instante, Clara, como se tivesse lido sua mente, olhou diretamente em seus olhos. Gabriel, a verdade é que você é meu parceiro. Sua vida e a minha sempre estiveram entrelaçadas. O que sua mulher, o que a família dela não queria que você soubesse era que eles tinham um plano. Um plano? A voz dele mal saía, envolta em confusão e terror. Que plano? E, como se a resposta estivesse nos mistérios que se acumulavam ao seu redor, Clara desapareceu em um aproximar da nova luz. Ouvindo uma gargalhada gélida que ecoou na bruma, algo se firmou dentro de Gabriel. Ele não sabia a verdadeira natureza de Clara. Mas o que estava prestes a ser liberado não era algo que ele poderia suportar. E no fundo de sua alma, ele sentiu a tempestade se formando. Nenhuma certeza restava. Tudo se apagou de novo, e um silêncio profundo caiu sobre o lugar. Então, enquanto tentava entender o que estava acontecendo, um novo grito cortou o ar. Mas não era o de Clara. Era Sofia. Papai! Ela apareceu desajeitada entre as sombras, com os olhos arregalados pelo medo. Sofia, o que você está fazendo aqui?
Gabriel gritou com o coração disparado. Ela me mandou! A pequena embargou a voz. Um fio de medo atravessando seu ser. Ela me disse que você precisa saber a verdade. Um horror frio percorreu o corpo de Gabriel. Clara havia colocado em perigo. Ele se preparava para correr até a menina quando ouviu um estrondo ensurdecedor. O chão sob ele se abriu mais uma vez, revelando o abismo que parecia engolir tudo ao redor. E você não vai acreditar no que aconteceu a seguir. Uma figura familiar surgiu da escuridão. Era Pedro. Ele estava ali, com um olhar de triunfo e uma arma na mão. Você nunca deveria ter vindo aqui, Gabriel. Sempre foi você ou eu. E agora, eu tenho a chave. Ele apontou para a Sofia e o mundo de Gabriel se desmoronou. Não faça isso, Pedro. Não toque nela! Gabriel gritou, mas as palavras morreram em sua garganta. Você não entende. Eu sou parte disso também. Essa linhagem, a fortuna que você carrega, é mais do que dinheiro. É poder. O olhar de Pedro brilhou de uma maneira que aturdia. Gabriel sentiu a cabeça girar. O que ele estava ouvindo? Sua vida tinha sido uma grande mentira? O que realmente havia entre ele, Clara e Pedro? Tudo o que acreditava ser verdadeiro agora estava em questão. E no momento em que Pedro começou a se aproximar, o impulso tomou conta de Gabriel. Ele nunca havia sentido algo tão forte. Algo começou a fluir dele, uma energia que parecia vir de um lugar muito profundo. E no mesmo instante, luzes começaram a sair do amuleto em Clara, que agora estava de volta, confusa e em pânico. Gabriel, você tem que se concentrar, ela gritou. Mas não era só isso. O amuleto pulsava com uma luz intensa, respondendo ao chamado de Gabriel. E no espírito desse momento, a verdade mais sombria de todas foi revelada. Pedro não era apenas seu sócio. Ele era parte daquela maldição. E a conexão deles era mais estreita do que qualquer um poderia imaginar. O abismo à sua frente e a revelação de Clara envolviam todos em um círculo de luz, enquanto a pequena Sofia observava, com esperança e medo em seus olhos. Agora Gabriel percebeu que a batalha tinha um novo significado. A perda não era uma opção, mas o que mais ele teria que enfrentar? Enquanto tudo ficava em uma espiral de caos, ele sabia que deveriam escolher a verdade de forma coletiva, ou seriam consumidos pela escuridão que te. E a única certeza que restava era que os laços que ele tinha com cada um deles estavam prestes a ser testados como nunca. Tudo parecia girar ao redor de Gabriel. O caos, as sombras, as revelações. Ele estava no centro de um furacão. Clara, agora envolta em uma aura ameaçadora, tremia. Há momentos em que o destino te coloca à prova, e este era um deles. O peso da responsabilidade pressionava seus ombros. Ele não podia permitir que nada acontecesse àquela menina. A pequena Sofia. Ela era o que restava de sua família. Clara, volte a si! Ele gritou, mas a expressão dela parecia distante. O olhar que antes era seu, agora era como uma porta trancada. A névoa espessa ao redor começava a ganhar cores. Uma mistura de sombras e luzes, como um reflexo em um lago agitado. Gabriel! Ela o chamou novamente. Mas não era a mesma voz de antes. Você precisa escolher! O avô, com sua autoridade frágil, se interpôs. Ela não é a sua Clara! Não posso acreditar que você ainda confia nela! Sua voz tremia, mas a determinação enchia aqueles olhos cansados. Mas Gabriel não podia simplesmente virar as costas para Clara. Havia algo nela,
algo que ecoava profundamente dentro dele. Eu sei que há algo aqui, ele balbuciou, sentindo o corpo quente de Sofia se apertando contra seu lado. Clara, lembre-se de quem você é! Lembre-se da sua vida antes de tudo isso. O som da névoa se agitando ficava mais intenso, como se cada palavra de Gabriel ecoasse bem lá dentro. Para sua surpresa, os olhos de Clara começaram a brilhar com uma luz própria. Ela pareceu hesitar, repartindo a garra da escuridão que a envolvia por um momento. Eu não sou só esse poder. Eu sou mais do que isso. Suas palavras ecoaram e por um breve instante a verdadeira Clara emergiu. Mas o avô não se deu por vencido. Cuidado, Gabriel! Isso pode ser uma armadilha! Não sabia o que fazer. Era um dilema brutal. E então tudo aconteceu muito rápido. Pedro, irritado, se aproximou ainda mais. Chega! Esse jogo não pode continuar. Clara precisa decidir entre nós ou a destruição. Ele não hesitaria em colocar todos em perigo. Os olhares de todos convergiram para Gabriel. Ele respirou fundo. Não se trata de escolha. Se nós realmente somos uma família, então é hora de enfrentarmos isso juntos. E em seguida, ele se virou para Clara, abrindo seu coração. Eu estou aqui por você e pela pequena Sofia. Não deixarei que a escuridão nos consuma. As palavras tiveram um efeito quase mágico. Clara, agora mais clara em seus pensamentos, puxou o amuleto e o segurou firme, o brilho crescendo à medida que o poder da verdade começava a transbordar. A ligação entre eles, a conexão que trouxera até ali, começou a vibrar em harmonia. A fenda tremeu e Gabriel soube que a hora da verdade estava chegando. Era tudo ou nada. Então, vamos juntos! Ele gritou e, ao fazê-lo, sentiu uma onda de força preenchê-lo, como se um fardo havia sido removido de seus ombros. Eu só posso lutar ao lado de você. O olhar de Clara respondeu àquele chamado, cheio de determinação e esperança. Sim, juntos! Então uma brisa fria passou pelo lugar e uma luz surgiu da fenda, cruzando todos os medos. Aquela força compartilhada não era apenas sobre eles. Era sobre todos os que foram afetados, todas as decisões tomadas no passado. A aplicação da verdade. Clara começava a se irmanar com o que era. Os homens ao redor, incluindo Pedro, sentiram a mudança no ar. Um tipo de pavor começou a se espalhar, e em um momento de fraqueza, Pedro hesitou. O que é isso? O que você está fazendo? Antes que pudesse dizer mais, a explosão de luz os envolveu. O abismo engoliu sombras, mas estava também liberando a verdade. O avô de Clara se juntou a eles, atrás daquela força intensa. Não! Todos nós somos parte disso. A família e as feridas que carregamos precisam ser curadas. A luz envolvente começou a anular a escuridão, e Gabriel percebeu que estava vendo algo incrível. O passado, o presente e até mesmo possibilidades futuras se entrelaçando. A conexão com todos. A dor compartilhada se dissipava, e em seu lugar estava um novo começo. De repente, tudo se desmanchou. E o foco se ajustou. Clara estava de volta, com Sofia segurando firme em sua mão. O amuleto brilhava. O avô, olhando para eles, parecia amado, um peso saindo de sua aparência cansada. E Pedro, embora confuso e amedrontado, sentia algo diferente no ar.
Você pode escolher ser parte do que estamos construindo, Clara ofereceu, olhando diretamente nos olhos de Pedro. Ou você pode permanecer na escuridão e pagará o preço, disse Gabriel, com a confiança renovada. E enquanto a luz se expandia, um dilema se formava. O futuro ainda estava em aberto, e a decisão de todos definiria o que aconteceria a seguir. Enquanto a cena se acalmava e as últimas sombras se dissipavam, Gabriel sentiu um nó na garganta. Eles haviam chegado longe, mas o caminho à frente ainda era incerto. Pairava a dúvida no ar. Como eles lidariam com as consequências? Quais segredos ainda estavam para ser revelados? Mais importante era o tempo que tinham. A nova jornada apenas começava. E então, ele virou-se para seus espectadores invisíveis, que compartilhavam aquele momento. Ei, você que está assistindo! Isso ainda está longe de terminar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Não deixe de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que acabamos de vivenciar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal. O que vem a seguir está repleto de mistério e emoção, e somente vocês, que se juntaram a nós agora, estarão ao lado dessa nova aventura.